Vamos dar uma olhada nos exercícios de instrumentos ópticos, galera? Vamos lá. A apostila de vocês, acho que é essa aqui, não. Essa aqui. Questãozinha número 2, tá? Vamos ver o que a questão fala. Um homem fotografa um objeto com uma câmera fotográfica constituída de uma objetiva, que é uma lente, de distância focal 2,5 centímetros. Veja que a questão, ela não fala o tipo da lente. Ele só fala que é uma objetiva. Então lembra quando eu expliquei para vocês que é necessário em instrumentos ópticos que vocês lembrem da montagem, para você saber qual é a lente que usa? Então, é aí que tá. Você precisa saber a lente que uma máquina usa. Ah, professor, não lembro. Não tem problema. Quando você começar a fazer as questões, vai sentir dificuldade. O que você faz? Você vem aqui no conceito, ó. Tá vendo? O que essa lente faz? Ela converge os raios. Então, ela é uma lente o quê? Convergente. Dá uma lida de novo aqui, para você lembrar qual é o tipo da lente. Então, é uma lente convergente que esse sistema vai usar. Portanto, uma câmera fotográfica tem aquela formação de imagens, não tem? No sensor. Logo aí, essa lente convergente da máquina, da câmera, né, tem distância focal 2,5 centímetros. A distância do filme fotográfico, a lente, o filme é o sensor, certo? Até a lente é de 2,6 centímetros. Então, olha a contextualização. Você tem aqui, ó, a distância do filme até a lente. Dentre as variáveis possíveis, você tem F, P, P', tamanho da imagem e tamanho do objeto. São as variáveis possíveis para você calcular. A distância do filme até a lente é qual variável? Aqui é um F, tá? Aqui é um F não, FP, aqui é um P. Nossa, tá muito ruim o mouse aqui. Essa distância do filme até a lente, que é 2,6, é o F, o P, o P', o I ou o O. Essa é a dificuldade de questões de instrumentos. Tem que saber identificar. O que vocês acham? P, lembrando que o P é a distância do objeto até a lente, certo? O sensor, que é o filme, é onde forma a imagem. Então, a distância do filme até a lente é a distância da imagem até a lente. Então, o P'. Tudo bem? Ele me deu o F e me deu o P'. Olha a pergunta na letra A. Determine a que distância o objeto deve situar-se da lente para gerar uma imagem nítida. Então, ele quer a distância do objeto até a lente, ele quer o P. Portanto, você vai ter que calcular o P tendo valores de F e P'. Tranquilo. Tranquilo. Essa questão é número 2. O F você tem, é 2,5 centímetros, né? O P você quer, é a pergunta. E o P' veio da interpretação do enunciado, tá? Que vale aí 2,6, é isso? 2,6 centímetros. Todo mundo entendeu a retirada dos dados da questão? Sim? Esses aqui são os seus dados. Agora você vai para o cálculo. Na letra A, o que ele pede é o P, então você pode usar tranquilamente a equação dos pontos conjugados. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', certo? Então, 1 sobre 2,5. Aqui não vai ter jeito, tá, galera? Vai ter que calcular. Essa conta é chata, mas tem que fazer. Quero isolar 1 sobre P. 1 sobre P' vem subtraindo, então menos 1 sobre 2,6. E isso deve ser igual a 1 sobre P. E aí vai ter que calcular esse número decimal, tá? Chato pra caramba, mas vai ter que calcular, tá? Porque vai tirar MMC de 2,5 e 2,6, fica mais complicado ainda.
Então, 1 dividido por 2,5 é 0,4, né? Menos 1 dividido por 2,6 é 0,38. 0,384, para ser mais exato. Portanto, 1 sobre P' deve ser igual ao quê? 0,4 menos 0,384 dá 0,016. 0,016. Então, o P vai multiplicar aqui, vai ficar 1 igual a 0,016 vezes P. Portanto, o nosso P é 1 dividido por esse valor aí. 1 dividido por 0,016. Então, isso aqui vai dar, vamos ver, 1 dividido por 0,016, 62,5 centímetros. Ah, professor, como você sabe que é centímetros? Bom, eu estou usando o F e o P' em centímetro, então o meu P vai me dar um resultado em centímetros. Está aí a resposta do item A desta questão de máquina fotográfica. Tudo bem, gente? Vamos lá. Dúvidas? Galera, a sala tem mais de 20 alunos. Só 2 pessoas vão responder, eu vou seguir. O João falou que não entendeu o resultado final. Vamos lá, João. A conta estava aqui. 1 sobre P igual a 0,016. Então, para isolar o P, ele tem que vir multiplicando. E depois o 0,016 que está multiplicando vai dividindo. Então, ficou 1 dividido por 0,016. 1 dividido por esse decimal minúsculo vai me dar um número alto. Essa conta dá 62,5. Foi, João? Beleza. Vamos dar sequência? O que pergunta a letra B? Se o filme é quadrado e tem a aresta o A de 15 milímetros, qual o tamanho máximo do objeto para que a imagem sobre o filme seja fotografada em toda a sua extensão? Então, ele te falou o formato. Eu vou até desenhar aqui. Na letra B, ele te falou que o objeto, né? O filme ele é quadrado. Então, vamos lá. O filme é onde você vai ter a captação da imagem, né? Então, o filme ele é um quadrado. Ok? Que tem uma aresta, uma lateral de 10 milímetros. Então, se é um quadrado, aqui também é 10. Beleza. Ou, é 15, né, galera? Não é 10, é 15. É 15 milímetros, né? Então, é 15 para cá, 15 para cá. Beleza. De novo na pergunta. Se o filme é quadrado, que é onde capta a imagem, e tem uma lateral, uma aresta de 15 milímetros, qual o tamanho máximo do objeto para que a imagem sobre o filme seja fotografada em toda a sua extensão? Então, vamos tentar identificar a pergunta. Se ele quer o tamanho do objeto, dentre as variáveis possíveis que a gente já estudou, ele quer o O. E ele quer o tamanho do objeto para a imagem caber no filme. Lembra disso, essa é a condição. Então, a altura aqui, ó, tem que ser de no máximo 15. Então, no filme,
a captação da imagem do objeto deve ter um I de, no máximo, 15 milímetros. Então, o I é de 15 milímetros. Ele quer o tamanho do objeto. Pronto, acabou a questão. É só lembrar da equação dos pontos conjugados. I sobre O igual a menos P' sobre P. Lembram dessa equação, gente? Lembram? Tudo bem com a pergunta? O que usar? Sim? Beleza. Agora você toma cuidado. Tem que recordar. Na câmera fotográfica, a sua imagem formada, ela é invertida. Ela é de ponta cabeça. E isso faz com que a sua flecha, ela aponte assim, né? Ó. E lembra do plano cartesiano do estudo de sinais? As imagens invertidas têm o I negativo. Então você vai ter que vir nessa equação e colocar o I negativo. Certo? E tomar cuidado que o I está em milímetros e o seu P e o seu P' estão em centímetros. Então a gente vai passar tudo para milímetro. Então o I é 15. O O é o que eu quero. Lembrando que se a imagem é invertida, sinal negativo no I. A altura da imagem é negativa, certo? Igual a menos P' 2,6 centímetros. 1 centímetro é 10 milímetros, multiplicando por 10, 26 milímetros. Não vou colocar a unidade de medida aqui para não confundir vocês. Só multiplicar por 10, né? Porque 1 centímetro são 10 milímetros. Então, eu tenho 26 milímetros. Num P calculado na anterior, no item anterior, de 62,5. Certo? Então, a sua conta aqui vai ser 62,5 vezes 15. Então, 15 vezes 62,5 dá 937,5 negativo, menos 937,5 negativo, que tem o sinal de menos, igual a menos 26O. Então, isolando o menos 26 vai dividindo. Então, isso aqui vai dar 937,5 dividido por, negativo, né? Menos 26. Perguntaram aqui. Não entendi o negativo, por causa da imagem invertida. O 62,5. Opa, verdade, desculpa, gente. 62,5 tem que converter para milímetro. Então, multiplica por 10. Isso aqui vai para 625, né? Então, essa conta aqui é 9.375, não é 937,5, né? Obrigado. Já te respondo, Gabi. Vou arrumar aqui. Nove mil trezentos e setenta e cinco por 26, agora tá certo. Porque a imagem é negativa, de novo, tem que lembrar do estudo de sinais. Plano cartesiano. O eixo Y é positivo para cima e negativo para baixo. Se a sua imagem é invertida, ela tá assim, né? Então ela tem uma altura, um I aqui, ó. Ela tem um I cuja altura tem valor negativo. Então o meu I é negativo, é menos 15. Tudo bem, Gabi? Sim ou não? Gabi? Isso, porque a lente é convergente. Seu objeto está distante da câmera. Então entra paralelo, sai pelo foco. O foco é onde ocorre aqui a passagem, né? Focou aqui no filme ou no sensor, tanto faz, imagem de ponta cabeça.
A imagem na máquina é real invertida. Lembra que a gente falou disso? Então essa conta aí, divide por 26, 360,5 milímetros. 360,5 milímetros. Se você quiser dividir por 100, ou desculpa, dividir por 10 para passar para centímetro, dá 36 centímetros de altura. Então, para captação num filme de 15 milímetros de altura, eu posso pegar um objeto de até 360,5 milímetros de altura. E aí ele vai caber no meu filme. Tá aí a resposta do item B. Tudo bem, gente? Difícil? Os números não ajudam. Não estou falando nem da matemática, estou falando do raciocínio. Da aplicação, né? Lembrar do sinal. Né? Os números eles não ajudam. Mas é isso. O instrumento óptico é a interpretação de texto. É retirar do texto os elementos. Se você conseguir fazer essa retirada, você tá ok, beleza? O problema é a identificação. É o mais difícil, eu acho, na hora de resolver, tá? Bom, vamos lá. A questão 2 foi... Vamos dar uma olhada agora numa questão de telescópio. Aqui. Vamos ver a questão número 6, tá? Questão número 6. O que eu vou fazer? Eu vou apagar. Posso apagar essa parte aqui? Vamos lá. Então, um minutinho. Nossa questão agora é a questão número 6 ali. Vamos ver o que a questão número 6 fala pra gente, ó. Um telescópio de refração, também conhecido como luneta. Lembra que eu falei para vocês, o telescópio que refrata é também chamado de luneta astronômica, tá? Esses dois nomes. O telescópio de refração, também conhecido como luneta, tem como função captar a luz proveniente de um objeto distante de modo que produza uma imagem, né? Consta que o primeiro telescópio foi construído em 1608 na Holanda por Hans Lippershey, sei lá como é que fala isso, Lippershey, utilizando duas lentes convergentes. A questão ela te ajudou. Você tem que saber isso, galera. Sem estar escrito que no telescópio você tem o eixo e duas lentes convergentes, a objetiva e a ocular. Lembrando disso. Suponha que um telescópio desse tipo emprega uma objetiva e uma ocular. Ele já falou, de distâncias focais, 60 centímetros e 1,5 centímetro, respectivamente. Ele te deu os focos. Então você vai anotar isso antes de começar a questão. Tá? Então você coloca assim, ó, FOB como foco da objetiva. E FOC como foco da ocular. Ok? Foco da objetiva é o número que vem primeiro, que ele falou respectivamente. Então, 60 centímetros. E o foco da ocular, ele falou que é 1,5. Olha a diferença das distâncias focais. E aí você vê se bate com o que você conhece da montagem, pessoal. Eu expliquei para vocês isso aqui. Aqui. Quando eu estava explicando isso aqui, eu falei para você que o foco da a condição da montagem do telescópio refratório é que o foco da objetiva seja muito maior do que o foco da ocular. Eu escrevi isso aqui embaixo do desenho. Depois dá uma olhada na aula lá. O foco da objetiva é a distância daqui até aqui. Olha essa distância. E olha a distância da ocular. Então tá batendo com o que você conhece. Tá bom? A pergunta é... Vamos ver aqui.
Aqui. Ele focaliza a Lua, ou seja, o telescópio inteiro focaliza a Lua, produzindo sua imagem a 43,5 centímetros da ocular. Então, a imagem final produzida pelo telescópio está a uma distância da ocular de 43,5, ok? Na letra A, olha lá. Faça um esquema representando o funcionamento óptico desse telescópio. Uma pergunta clássica, pergunta de vestibular, escrita. Monte o esquema. Lembra que eu falei que você tem que saber? Aqui a questão ela já fala algumas coisas que te ajudam. Vamos supor que você não soubesse nada. Você não soubesse nada, você vai seguir pelo enunciado. Não lembro da montagem do telescópio. Tudo bem. Eu vou ler aqui, ó. Consta que o primeiro foi construído utilizando duas lentes convergentes. Então, a primeira coisa é traça o eixo. Traça o eixo. É sempre bom ter uma régua, né? Para não acontecer isso aqui que está acontecendo agora. Eita, nós. Pronto. Tracei o eixo, vou traçar as lentes. As lentes, elas são convergentes. A questão fala para mim. Duas lentes convergentes. Então, beleza. Então, eu vou traçar o que eu sei de lente convergente. Elas apontam para fora. Então, eu vou vir aqui e vou traçar uma lente convergente e outra lente convergente. Ok. Suponha que um telescópio desse tipo emprega uma objetiva e uma ocular. Aí aqui não tinha como escapar. Você tem que saber qual é a objetiva e qual é a ocular. Põe na sua cabeça, a objetiva pega o objeto. Então ela é a primeira lente, a lente que está na frente. Portanto, o objeto vai vir da esquerda. O objetivo está aqui. A luz do objeto vai vir da esquerda. A minha ocular está aqui. É assim que você vai montando. Agora, se eu estou olhando por um telescópio, o objeto está lá longe. Está no infinito. O P é muito grande. Logo, vai acontecer o quê? Quando o P é muito longe, a minha imagem é formada sobre o meu foco. Então vamos lá, coloca os focos. Vem aqui, bolinha, e vamos arrumar os focos. Ó, o foco da objetiva é 60 centímetros. Gigante. Deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar de preto. Então toda essa distância aqui é o foco da objetiva. Você vem aqui e escreve F, OB, para você se localizar. O foco da ocular é 1,5. Você vem aqui e marca 1,5. Aí aqui você vai ter que lembrar, não tem o que fazer. Você vai ter que lembrar que quando o P é muito grande, a imagem é formada sobre o foco e que no telescópio a imagem vai estar entre o foco da ocular, que é esse foco aqui, foco ocular, e o seu vértice. Portanto, o objeto vai produzir, né? Porque os raios venham lá do objeto. Veio daqui, sofre um leve desvio. Vou parar mais ou menos aqui. Aí, um outro raio que vem aqui, paralelo ao que já tinha, sofre um desvio, vem parar aqui. Vou precisar tombar um pouco mais esse raio. Sofreu um leve desvio e veio parar aqui. Este ponto é o ponto de formação da imagem da minha objetiva. Então, o que eu tenho que fazer? Lembrar que quando o P é infinito, quando a distância do objeto até a lente é muito longe, muito grande, eu posso afirmar que a imagem desse objeto forma-se sobre o meu foco, o foco da lente onde ele passa. Então, o foco da objetiva está aqui. O raio veio, passou pela objetiva e chegou aqui. Então, ó, olha a imagem formada pela objetiva aqui. Primeira imagem. Só que não é a imagem final. A imagem final é produzida pela ocular.
Então agora esse cara é o objeto da ocular. Vou desenhar o que eu já sei. Um raio que entra paralelo passa pelo foco, né? Eu vou precisar representar esse foco no lado de cá, o F', né? Opa. Esse aqui é o F' da... Opa, tem que ser maior, da ocular. Tá mais ou menos aqui. Então o raio que entra paralelo passa pelo foco. Lembram disso? Tá na aula gravada lá. Um raio que entra pelo vértice passa sem sofrer desvio algum. Ó. E aí você vai ter que lembrar do conceito de lentes. O raio amarelo e o verde, eles se distanciam, eles divergem. Então não tem como formar imagem. O que eu faço? Prolongo eles atrás da lente. Então eu vou prolongar eles atrás da lente. Prolongamento sempre no pontilhado. Nunca se esqueça disso. Então sempre no pontilhado. Faz a mesma coisa com o verde. Prolonga. Sempre no pontilhado. Deixa eu apagar só isso aqui. Aí você vai ver que a imagem final está formada exatamente aqui. Certo? Vamos ver se eu acerto aqui, ó. Ó, de prima. Esta é a imagem final, produzida pelo telescópio. Esta é a montagem, galera. Esse é o esquema que a questão queria que você produzisse. Tudo bem? Com a montagem? Sim. Essa é a letra A. Vou dar uma olhada. Veja se não tem nenhuma dúvida. De verdade. Você vai usar a formação de imagem no quinto caso aqui, ó. Esse é o quinto caso. Essa parte final aqui da produção dessa imagem é o quinto caso. Da lente convergente. Caso 5. Quando o objeto está na frente do foco da lente. Mais alguma dúvida, gente? Fala, Gabi. Tem. Os raios, o azul e o vermelho, eles são paralelos. Eles vêm paralelos. Assim como o Sol emite raios para todas as direções, os raios que batem na Terra, eles chegam de forma paralela. Então, aqui não interessa muito aonde entra, tá? Por quê? Porque a gente sempre sabe que, por mais que ele entre em qualquer ponto da lente, ele vai sempre formar no foco da objetiva, pelo fato do objeto estar muito longe. Então, eles vêm paralelos, certo? Ao passar pela lente, eles desviam, convergindo para o foco. Tudo bem? Então, não tem uma regra aqui, aqui passa pelo foco, aqui passa só pelo vértice. Não. A gente coloca aqui a entrada pelo vértice, fica mais fácil de ver. Bem? Quando o objeto tem um P muito grande, que é a distância dele até a lente, quando ele está muito longe, a imagem dele é sempre no foco. Sempre. É um conceito sempre pode levar. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Legal. Bom, galera, não vai dar tempo de fazer a B e a C.
tá bom? A B é determinar o comprimento do tubo. Então eu vou dar... vamos ver a C, é determinar a característica da imagem formada. Você consegue determinar sozinho a classificação que você já viu antes. Então classifica essa imagem em relação a isso aqui, ó. Tá bom? De boa. Agora, quando ele pede o comprimento do tubo, ele está te pedindo isso aqui. Vou dar a letra para vocês, ó. Ele está te pedindo essa distância aqui, ó. Essa é a distância D que corresponde ao comprimento do tubo, tá? E ela fica bem simples de responder, caso você saiba a distância focal. Aqui você sabe essa distância toda já, certo? Você sabe a distância que foi formada a imagem, a questão fala que é 43,5. Então, pensa um pouquinho, você consegue determinar essa distância D aqui, tá bom? Galera, tenta fazer, tá? Hoje mesmo eu vou estar colocando questões disso para vocês resolverem, para vocês treinarem essas montagens, tá? E aí na próxima aula a gente entra já resolvendo questão de defeitos de visão, que é a parte teórica já foi dada, certo? Tá bom, galera? De boa, né?